Ok, então vamos começar, né? Em primeiro lugar, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de palestras na nossa instituição, na forma virtual, né, pelo Zoom. Seja você que esteja vindo pela primeira vez hoje aqui ou assistindo pela primeira vez no nosso canal no YouTube, nas terças-feiras, perdão, nós dividimos essa uma hora em duas partes de 30 minutos. Nos primeiros 30 minutos nós temos, em geral, o livro dos Espíritos, né? E após os 30 minutos nós passamos ao estudo do Evangelho. Meu nome é Rafael Corrêa e hoje nós teremos como palestrante da parte do livro dos Espíritos, Kátia, que vai falar conosco sobre o tema Justiça e Direitos Naturais, os itens 873 e 874. E logo após, nossa irmã Márcia vem com o tema do Evangelho, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo, os itens de 11 a 21, certo? Então, como sempre fazemos, vamos começar dando início à nossa prece inicial, né? Vamos todos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos reunidos aqui, mesmo que de forma virtual, para mais uma noite de estudos. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade em que todos nós estamos tendo de compartilharmos informações importantes para a nossa caminhada, informações contidas no Livro dos Espíritos, informações contidas no Evangelho. Pedimos, Pai, encarecidamente, todo o apoio e suporte às nossas irmãs palestrantes na noite de hoje, para que elas possam nos transmitir os referidos temas com a paz e harmonia, envolta de muito afeto, muito carinho e toda a ajuda que sempre é muito bem-vinda por parte dos irmãos da espiritualidade. Sendo assim, Senhor, pedimos tua permissão para dar por iniciado os trabalhos na noite de hoje, da tua santa e divina paz. Que assim seja. Feito a prece, eu passo a palavra para a Kátia, para dar início ao estudo do Livro dos Espíritos. Kátia, é contigo. Boa noite, Rafael. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Tá ativado o vídeo, tá, né? Olha, eu estou bem, né, de estar aqui. Estou passando por alguns percalços, mas tudo isso me deu mais ensejo, né, para falar sobre a justiça divina. Assim como a providência divina, que a gente sabe que existe, a justiça divina, ela é uma coisa assim que faz parte já da nossa vida, desde os primórdios dela, né? Desde que a gente se deu conta, enquanto seres vivos. E é maravilhoso a gente perceber essa harmonia da natureza, que realmente nos cerca, nos envolve de todos os lados e interiormente também, assim como Deus, que está dentro e fora de nós em todas as coisas. Então, é muito bom a gente falar sobre isso. Os primeiros ouvidos a ouvirem serão os meus, nesse momento, né, como sempre, e que a gente possa fazer um bom estudo. Bom, gente, dou boas-vindas às pessoas também de outras instituições, né? As pessoas estão aqui, meu irmão Rogério, já estou vendo ali, dos discípulos do Mestre, e outras pessoas também que hoje estão participando com a gente dessa troca de ideias, né? Ou dessas reflexões. Bom, primeiramente, eu queria apresentar aqui um livro que eu utilizei também para estudar sobre o assunto. O assunto de hoje, como nosso irmão já falou, nosso irmão Rafael, nós vamos estudar do capítulo 11, o item 10, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Nós estamos estudando as leis morais, né? Então, justiça e direitos naturais é o primeiro texto dessa preleção, né, que a gente vai fazer. São dois itens, 873, o primeiro, e 874, que poderia muito bem, como vocês vão ver, ser uma continuação, como tem muitos itens no Livro dos Espíritos, que tem também o subitem A, o subitem B, poderia ser. Vamos ler aí para a gente refletir. Deixa eu ver aqui, depois eu apresento aqui o livro.
873. O sentimento de justiça é natural ou adquirido? É mais ou menos isso que resume essa pergunta. Vamos lê-la toda. O sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? Aí advém dele o item 874. Depois que a gente refletir sobre isso, aí vai vir uma subpergunta, né? Que vem da resposta dele. Vamos ver qual é a resposta. Vamos pensar direitinho. Será que a justiça é uma coisa natural ou a gente adquire? Que a gente adquire o senso de justiça, tudo bem, porque a gente está evoluindo, a gente vai adquirindo a consciência das coisas, né? Mas a justiça em si, será que ela existe naturalmente ou depende de ser adquirida, essa justiça? Então, a gente pensando direitinho, né? Como foi Deus que criou, né? Todas as leis, nós todos estamos alinhados a essas leis, somos subalternos a essas leis e elas estão na nossa consciência, como o próprio Livro dos Espíritos nos diz. As leis, elas existem, elas vão eclodindo, elas vão nos alertando, aos poucos elas vão surgindo, na medida em que surgem as demandas, a gente já sabe mais ou menos para o caminho que a gente deve ir. Agora, nem sempre a gente vai por aquela lei que está dentro da gente nos diz, olha, é melhor tal caminho. Aí a gente diz, não, mas o outro vai ser melhor de eu passar, né? A gente prefere, às vezes, a porta larga à porta estreita, como diz no próprio Evangelho. E a porta estreita é aquela que vai depois nos dar uma sensação de bem-estar, né? De consciência tranquila. Enquanto que a porta larga muitas vezes nos dá aquela consciência de que a gente perdeu tempo, que a gente fez besteira, que a gente se atrapalhou mais ainda. Então, vamos ver. 873, né? Esse sentimento é natural ou não? Vamos ver a resposta. Tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrareis frequentemente entre os homens simples e primitivos noções mais exatas da justiça que entre os que têm muito saber. Então, mais uma vez, é aquilo que a gente já vinha dizendo e que a gente já sabe. Está dentro de nós. Aqui vem falando nos nossos corações, porque é mais sentimento até do que razão, né? Aquilo, por exemplo, a gente passa numa rua, vê alguém sendo humilhado, aquilo ali dói na gente. O nosso ímpeto é de ir lá, né? E acho que até na maioria das vezes a gente precisa pelo menos olhar assim para o outro, né? Para ver se ele se toca de que não deve tratar o outro assim. Às vezes a gente também se mete, pode até dar algum problema, dependendo do caso, a gente sente também no nosso coração o quanto a gente pode interferir em prol daquele que está sendo humilhado, perseguido, está sofrendo violência de alguma forma, né? A gente tem também que usar da racionalidade. Então, a gente precisa realmente não ficar calado diante da injustiça, diante das coisas negativas que a gente vê. A gente não pode ficar simplesmente de braços cruzados, fingir que não viu. Tem uma propaganda antiga, que outro dia eu estava lembrando, não me lembro de que era. Acho que é alguma coisa relacionada a direitos humanos. Então, é muito antiga mesmo. E vinha passando alguém para subir um viaduto, e vem o menino para oferecer bombom, ou para se oferecer para limpar o vidro do carro, como tem tantos por aí, né? Tem crianças e adultos fazendo isso, para ganhar uns trocados. Então, quando ele se aproximou do carro, a pessoa fechou o vidro. E aquele vidro era espelhado. Aí deu para ver a fisionomia do menino, assim, de decepção, e um rosto de pessoa sofrida, né? De uma criança sofrida, que estava com alguma necessidade grande, como fome, né? Que a fome não espera, como já dizia o nosso irmão Betinho. E aí eu vinha falando nessa pergunta, será que fechar o vidro adianta? O problema deixou de existir? Será que virar as costas, virar o rosto, olhar para o outro lado, disfarçar, vai ajudar em alguma coisa? Será que a nossa inanição, a nossa falta de atitude também não é conivente, também não é responsável
por essas coisas, né? É claro que a gente não pode abraçar tudo, existe a questão da segurança, mas é só um ponto de reflexão, para que a gente veja que mesmo por trás, né, nos bastidores, a gente pode fazer alguma coisa, nem que seja colaborar com uma ONG séria que esteja ajudando a tirar essas crianças da rua e dar estudos, né, da alimentação. Enfim, a gente pode fazer alguma coisa e deve, a gente não pode ficar de braços cruzados, porque existem as necessidades também para isso, para que a gente se mobilize. Então, muitas vezes a pessoa confunde, né? Ah, ele está passando por aquilo porque ele merece, porque ele procurou, porque ele precisa. E a gente, às vezes, quando adentra na doutrina espírita, que ficamos a par da lei de causa e efeito, a lei do retorno, a gente diz logo, ah, ele cavou aquilo, ele procurou, por isso que ele está passando. E a gente fica o tempo todo com o dedinho assim, apontando para o outro, sem ver que tem três para a gente. Né? E a gente passa também pelo que necessita, e muitas vezes a gente ainda não está passando, porque não temos ainda aquela condição. A espiritualidade é tão maravilhosa que muitas vezes nos ajuda a planejar a nossa encarnação de acordo com o que a gente necessita passar para o nosso aprendizado, para limpar a nossa consciência de determinadas culpas, mas também de acordo com o peso que a gente pode carregar naquela encarnação. Então, às vezes, se evita colocar muito peso em ombros fracos. Aquele outro menino, ele pode ser muito mais forte do que aquele homem que fechou o vidro. E ele está passando por uma provação de uma dificuldade, né, muito séria, mas porque ele tenha, talvez, a condição de passar. Quando ele tiver um lugar ao sol, uma oportunidade, ele pode agarrar aquela oportunidade, como a gente vê muita gente fazendo isso, né? Tem um estudante pobre aí que está escolhendo a universidade que vai nos Estados Unidos. Parece que 8 universidades querem que ele vá para lá, né? E ele estudou a vida toda em escola pública, aqui no Brasil. E nós, de vez em quando, vemos esses casos. Infelizmente, são poucos, mas denotam que o querer é poder e que existe também, né? Claro, existiu por trás alguma coisa, algum professor, alguém que deu apoio, que deu uma ignição, a família, né? Às vezes muito forte. A mãe desse menino parece que era faxineira, né? É faxineira. Mas com o dinheiro da faxina ela conseguia dar de comer aos filhos, né? Abrigá-los do frio e protegê-los. Então, é isso. Grandes espíritos estão passando por essas dificuldades. E, às vezes, nós não passamos por uma dificuldade tão grande, né? nem um milésimo dessa dificuldade, não é porque a gente não tenha que passar por aquilo, ou que a gente não tenha a necessidade daquele tipo de aprendizado, daquele tipo de expiação, né? Mas porque a gente ainda não tem condições. Nós sucumbiríamos com facilidade. Então, a espiritualidade muitas vezes nos ajuda nesse planejamento para que a gente possa ter de contragotas, na medida do que a gente consegue. Então, a gente é um erro muito grande a gente olhar para o outro e achar que a aprovação dele é maior, que ele passa por mais dificuldade, porque ele é um espírito muito mais devedor do que a gente, né? Que a gente já passou dessa fase. Muitas vezes nós vemos as pessoas se referindo assim, né? A gente já passou disso, graças a Deus eu já passei dessa fase. E não é assim, né? A gente só sabe realmente quando a dificuldade se apresenta, é que a gente sabe pela nossa reação, inclusive emocional, aquela que a gente sequer põe para fora, mas aí é que a gente sabe realmente o que é que a gente já adquiriu e o que é que a gente só tem na teoria, por enquanto, o que é que a gente aprendeu, né, compreendeu, mas ainda não faz parte do nosso ser. A gente ainda não se apropriou. Então, vamos com cautela com relação a esses julgamentos, né? E é sobre justiça que a gente está falando. Vamos ver aqui. O progresso moral, né, desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Então, a gente vai progredindo moralmente e a gente vai desenvolvendo o nosso senso de justiça. Mas a justiça ela não é dada a nós. Esse senso vai amadurecendo dentro de nós, mas a justiça já existe, independentemente da nossa vontade e da nossa apropriação desse conhecimento, do desenvolvimento desse conhecimento e desse senso de justiça em nós. Ela vai existir de qualquer forma. 874. Se a justiça é uma lei natural,
como ocorre que os homens a entendam de maneira tão diferente e que um ache justo aquilo que parece injusto a outro. Então, é uma coisa em decorrência da outra, né? Realmente, essas duas perguntas. Se é natural, por que que há diferentes compreensões a respeito disso? Então, a justiça era para ser compreendida como um todo, globalmente, de uma maneira uniforme. Mas vamos perguntar: existe alguma coisa uniforme na natureza? Existe alguma compreensão entre os seres humanos que é totalmente uniforme, totalmente igual? Uma palavra só, muitas vezes é compreendida de várias maneiras, na mesma língua, nas mesmas pessoas que convivem na mesma comunidade, né? As mesmas variantes linguísticas, mas aquilo ali é compreendido de várias formas. Às vezes está ali escrito, por exemplo, no WhatsApp, uma mensagem e a gente já interpreta de uma maneira totalmente, né? A gente já vem na defensiva, porque acha que aquela pessoa nos insultou. E aquela pessoa falou aquilo não como um insulto, como um sarcasmo, ela falou de uma maneira, num tom diferente. Só que pela língua escrita não deu para a gente captar aquele tom que a pessoa utilizou mentalmente para falar com a gente, aquela vibração. Às vezes o imediatismo, né? Aquela coisa da pressa e da pressa do julgamento, que é isso que a gente não pode fazer. Quando Jesus disse, não julgueis, porque com a mesma medida que medirdes, vós serás medidos. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa questão do julgamento, porque a gente não tem ainda as leis de Deus, elas estão em nós, mas a gente ainda não decodificou da maneira adequada, não tem a compreensão plena, absoluta, nem de nós mesmos, né, de tudo isso que a gente passa, que a gente sente. A gente precisa trabalhar muito o autoconhecimento. E nesse autoconhecimento, a gente vai encontrando aos poucos também as definições mais próximas, né, da verdade atual nossa. Por que verdade atual? Porque a gente ainda vai avançar bastante. A gente vai sair dessa condição de imperfeitos um dia. Mas enquanto a gente não sai, os nossos critérios, né, são muito frágeis, são muito ainda sujeitos à modificação, porque nós estamos em constante modificação para melhor, graças a Deus, mas às vezes a gente estaciona também. Então, vai depender do nosso esforço, a maior compreensão, a maior lucidez com relação à verdade ou às verdades, né? Inclusive as verdades dos outros. É esse o nosso desafio, nos conhecermos, nos aceitarmos, aceitar aquilo que existe na gente e podermos avaliar criteriosamente e imparcialmente, aí entra o senso de justiça. O que é que a gente pode mudar, o que é que a gente deve, o que é que já está bonzinho, o que é que vai precisar melhorar. E assim a gente ir galgando os passos para o nosso desenvolvimento, a nossa evolução e ajudar também na do outro, na medida do possível, né? Agora, sempre podendo observar, né, tendo essa empatia, que isso faz parte do nosso desenvolvimento também, né? Existe a inteligência intrapessoal, né, que é aquela da gente se ver, se conhecer, e existe a interpessoal, que é essa de relação, a relação com o outro, e saber que o outro ele tem toda uma história de vida, ele tem todo um pensamento diferente do meu. Nem por isso ele é melhor nem pior, assim como eu também não sou melhor nem pior. Nós somos diferentes. E é isso que nos faz iguais, justamente o fato de sermos todos diferentes. Então, quando a gente começou a estudar as leis, nós estudamos as leis morais na evangelização infanto-juvenil, aqui da FEA, esse ano, no primeiro semestre, todas as leis. Nós começamos justamente por essa, que seria a última a ser estudada no Livro dos Espíritos, porque tinha tudo a ver com o que a gente vinha estudando antes, da transição planetária, da reforma íntima, planejamento reencarnatório, tudo isso a gente estudou no começo do ano, o perdão, nós vimos a questão do Dia das Mães, né? Aí, quando chegou o Dia das Mães, a gente fez coincidir o estudo, porque a partir dessa lei a gente começou com a primeira, né? Aí veio a Lei do Trabalho no Dia do Trabalhador, que foi 1º de maio, e fizemos coincidir também a Lei da Reprodução na véspera do Dia das Mães. Aí, a partir de então, foi tudo na ordem, e essa aqui, que foi a primeira, realmente veio a calhar com o que a gente estava estudando antes, a questão do amor, né, e da justiça.
E a gente, eu quero justamente fazer esse apelo, viu? Quem tem criança pequena, sobrinho, pode dar o nome para a gente e o telefone, que a gente cadastra, coloca no grupo de pais e educadores da FEA, e todo fim de semana a gente vai postar as aulas, que a gente posta no sábado de manhã e eu passo para o grupo, pais e educadores, à tarde ou no domingo, mais tardar, que é para os pais também trabalhar aqueles vídeos, aqueles filmes, aquelas músicas, né? E a própria abordagem, muito legal mesmo. Rosário, que está aqui presente, Erivana também, que está presente, participam das aulas para as crianças pequenas até as maiores. E os pais e as mães também gostam de assistir, porque vale a pena. Então, é muito bom a gente sentar e participar da educação moral dos nossos filhos, né? A educação moral e ética, que a doutrina espírita ela coloca à nossa disposição. Então, vamos ver se a gente consegue. A partir de então, a gente pode dialogar, brincar com as crianças, para que eles tenham essa temática como uma coisa normal, corriqueira e necessária, uma coisa que faz parte da nossa vida, não de maneira assim, como um castigo, como uma proibição, como uma ameaça. Que eles aprendam realmente a trabalhar e a falar de Jesus Cristo, falar da doutrina, né? Falar do amor divino, falar de si, né? E dos outros de uma maneira natural, para que eles possam crescer já com esse costume. Se a gente diz, são muito pequenos para a gente levar isso, deixa acabar a pandemia, aí de repente a gente está perdendo momentos maravilhosos, nossos filhos estão crescendo, estão se desenvolvendo e captando tudo à sua volta e captando tudo que está na telinha do celular, que é uma porta aberta. A gente não sabe, às vezes larga, às vezes bem estreita, mas está ali, aberta para eles. E eles entram, por curiosidade. Então, a gente precisa parar para conversar sobre esses assuntos, sabe? De uma maneira aberta, clara, que vai ajudá-los nesse crescimento. Né? Isso é essa a nossa responsabilidade com relação aos nossos filhos. Então, vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer com que eles participem da evangelização. E aqui, olha, eu queria fazer só essa reflexão sobre esse livro, né, que eu disse que ia apresentar e ainda não apresentei. É Justiça Divina, né, muitas pessoas já conhecem, é de Emmanuel, né, e veio para mim de uma maneira maravilhosa, né, só comprova que a gente nunca está só. Eu ia fazer uma preleção, acredito que no dia de terça, e não tinha encontrado o material, assim, da maneira que eu queria. E entrei na Livraria Cultura do Passo Alfândega, que eu tinha ido resolver umas coisas, e lá misturado um monte de livro, né, que eles chamam de seção espírita, né, espiritualista, alguma coisa assim, espiritualismo. Só que tinha misturado de tudo que a gente imaginar. Tinha autoajuda, tinha psicologia, tinha esoterismo, umbanda, tudo misturado, né? E muito poucos livros espíritas. Aí, quando eu abri esse, eu vi que tinha um assunto que calhava perfeitamente com a palestra. E comprei, trouxe para casa. Eu vou ler aqui o título 3. Todo ele faz um entrelaçamento de títulos que tem a ver também com a questão da justiça divina, né? Por isso que se colocou esse nome. E foram feitas essas comunicações de Emmanuel em várias reuniões de estudo do céu e inferno, lá do grupo espírita ao qual Chico Xavier fazia parte, né? Do qual ele fazia parte. Então, o Céu e o Inferno é outro livro que estava aqui pertinho de mim, agora eu já perdi, que eu queria falar, que é muito bom, é muito gostoso de ler. E tem uma parte aqui que vem falando das penas, né? Eu não estou achando o Céu e o Inferno, estava aqui. Está aqui bem na minha frente, porque está aberto de costas. Então, tem aqui, olha, Código Penal da Vida Futura. Eu vou só ler isso aqui. Gente, esse livro é do Pentateuco, da Codificação Espírita. E é maravilhoso, é muito gostoso da gente ler. Código Penal da Vida Futura. Só vou ler esse aqui, artigo 1º do Código Penal da Vida Futura. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Pronto, já resumiu tudo. Do jeito que o primeiro mandamento, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
como a si mesmo, ele resume os outros, esse daí já resumiu o Código Penal da vida futura toda, né? Tem outros itens, eu vou deixar vocês na curiosidade para vocês irem atrás, porque é muito legal. E a segunda parte, que tem as comunicações, né, de vários espíritos, dando seus depoimentos, falando do que eles passaram na erraticidade, em virtude de coisas que fizeram aqui, e de como tinha sido a vida deles, enfim, é maravilhoso, é muito bom. Aí, veja, eu vou ler aqui, não furtar, que é o item 3, é o capítulo 3 desse livro, reunindo várias comunicações que eram recebidas por Chico Xavier, né, vinham de Emmanuel, nessas reuniões de estudo do Céu e Inferno. Reunião pública de 27/1/1961. Diz a lei, não furtarás. Sim, não furtarás o dinheiro, nem a fazenda, nem a veste, nem a posse dos semelhantes. Contudo, existem outros bens que desaparecem, subtraídos pelo assalto da agressividade, invisível que passa impune, diante dos tribunais articulados na terra. Há muitos amigos que restituem honestamente a moeda encontrada na rua, mas que não se pejam de roubar a esperança e o entusiasmo dos companheiros dedicados ao bem, traçando telas de amargura e desânimo com as quais favorecem a vitória do mal. Muitos respeitam a terra dos outros, entretanto, não hesitam em dilapidar-lhes o patrimônio moral, assestando contra eles a maledicência e a calúnia. Há criaturas que nunca arrebataram objetos devidos ao conforto do próximo, contudo, não vacilam em surrupiar-lhes a confiança. E há pessoas inúmeras que jamais invadiram a posse material de quem quer que seja. No entanto, destroem sem piedade a concórdia e a segurança do ambiente em que vivem, roubando o tempo e a alegria dos que trabalham. Não furtarás. Estatue o preceito divino. É preciso, porém, não furtar nem os recursos do corpo e nem os bens da alma, pois que a consequência de todo furto é prevista na lei. Então, dá um ponto para reflexão maravilhoso, né? São várias mensagens que, inclusive, a gente encontra, né? Quando a gente vai distribuir mensagem espírita, a gente encontra essas mensagens também. E essa reflexão, gente, é para a gente perceber que, apesar dessas visões diferentes que nós temos, a gente tem um senso de justiça comum. Quando algo nos dói na nossa consciência, é porque tem algo errado. Muitas vezes, as nossas paixões, né? A nossa busca pelo prazer imediato, pela felicidade, que a gente busca em várias coisas, faz com que a gente seja injusto, a gente seja imparcial. E nós devemos primar pela parcialidade. Mesmo que algo não me favoreça diretamente ou da maneira que eu queria, eu preciso ver o bem-estar da maioria ou daqueles que precisam mais de ajuda, né? As crianças, os idosos, as pessoas que estão mais fragilizadas, né? Que estão em situação de vulnerabilidade. Eu preciso olhar para o que é justo. O que é que Jesus faria no meu lugar? O que é que ele concordaria que eu fizesse? Né? Eu não vou nem dizer assim, eu vou fazer o que Jesus faria, talvez já seja muita imponência, né? Muita petulância da minha parte. Mas o que é que ele acharia melhor que eu fizesse nesse momento? Então, vamos parar, vamos utilizar a nossa racionalidade e o que a gente já tem depositado aqui, em termos de conhecimento. O que é que já despertou em nós tudo isso que a gente tem contato, principalmente na doutrina espírita, porque ela nos dá muito pano para manga, para que a gente haja com o máximo de justiça, né, criteriosamente, para termos a consciência tranquila, porque o juiz ele está aqui, é a nossa consciência, ele está aqui dentro. E no nosso coração também, o que a gente sentir que vai ser bom, o que a gente sentir que nos toca, nos machuca, porque está machucando o outro, aquilo é injustiça. Então, vamos ver o que é que a gente pode fazer, o que é a atitude que a gente pode tomar. Porque, justamente, eu estava pensando, só uma reflexão para terminar, por que a justiça está junto com o amor e a caridade? Porque é uma lei envolvendo tudo. Eu ficava pensando, porque amor e caridade, né, tudo a ver. A caridade é o amor posto em prática, é o amor em ação,
É isso que a gente precisa pôr em ação. E por que a justiça está aqui? Porque não tem a lei da justiça e a lei do amor e da caridade. Eu ficava pensando. Mas aí a gente chega à conclusão que quando a gente procura ser justo com a gente mesmo, com o outro, ser justo de uma maneira geral, com a natureza, com tudo que nos cerca, nós estamos no caminho, né, racional para chegarmos ao amor, que é todo sentimento e emoção, mas não é uma emoção destrambelhada, uma emoção que vai desordenar, é uma emoção que vai agir com justiça, para que tudo permaneça na harmonia de Deus. Porque Deus é isso. Deus criou tudo com harmonia. E essas leis, elas regulam essa harmonia. Quando a gente tenta sair dessa harmonia, desarmonizar, aí vem as consequências. E isso é a justiça em funcionamento, que também está envolvendo tudo isso. Então, vamos pensar nisso e vamos pôr na balança sempre as coisas e ver o que é melhor, e o que a gente acha melhor para o todo. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que a gente tenha bons estudos ainda com relação a esse capítulo que começou agora. Muita paz e muita luz. Márcia, fica com você aí a bola. Foi bom. Bom, obrigado, Kátia. Eu vou só concordar com o que você disse. Márcia, agora é com você. Parecemos aqui repórteres, né? Era para eu ter passado a bola para tu, não era? Não é? Não se preocupe não, tá tudo certo. Desculpa, Tudo certo. Pronto, mas ela passou de volta, eu passei agora de volta. Bom, então, nós vamos dar início agora à segunda parte do nosso estudo, que é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Nós estamos na introdução, estamos recomeçando a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, e na introdução nós estamos vendo a parte que fala sobre Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã do Espiritismo. Então, nós já vimos vários itens relacionados à doutrina de Sócrates, né, nos encontros anteriores, e hoje a gente vai falar um pouquinho dos itens 11 até o item 21. Então, antes de começar o nosso estudo, propriamente falar desses itens, eu queria fazer uma pequena introdução da introdução, colocando algumas das principais ideias de Sócrates e de Platão, para depois a gente ver como essas ideias estão muito relacionadas à doutrina cristã e ao espiritismo. Depois, quando a gente for olhar item a item, eu vou ficar fazendo um paralelo, né, com o que a gente vem estudando do espiritismo e com o que havia sido colocado lá nos primórdios, quase 500 anos aproximadamente, né, antes de Cristo. Então, o que é interessante chamar a atenção aqui? No Evangelho segundo o Espiritismo, no início deste capítulo, falando de Sócrates e Platão, tem um trechinho que eu queria chamar a atenção, que é importante para a gente entender como as ideias vão crescendo ao longo do tempo. Nesse trecho fala assim: as grandes ideias não surgem jamais subitamente. As que têm por base a verdade têm sempre seus precursores que lhe preparam parcialmente os caminhos. Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir, ordenar, completar esses elementos esparsos e formar-lhes um corpo. E mais no final ele fala assim: assim ocorreu com a ideia cristã, que foi pressentida vários séculos antes de Jesus e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Então, você vejam, Sócrates nasceu, foi acho que em 470 a.C., e Platão já foi um pouquinho depois. Platão foi discípulo dele, né, foi aluno de Sócrates, então você vê como essas ideias já vinham sendo plantadas na humanidade para nos preparar para as ideias cristãs, né? Então, resumindo, falando um pouco rapidamente sobre Sócrates, eu coloquei alguns pontos, eu fiz uma filinha aqui, né, que eu vou ficar olhando para a gente conversar, uma colinha. Tem alguns pontos que eu queria chamar a atenção para a gente acompanhar como ele foi desenvolvendo as suas ideias cristãs, né? Vamos colocar aqui por enquanto entre aspas, mas foram ideias cristãs, certamente, né? Então, Sócrates, ele era
ele era muito inteligente, muito brilhante, era professor no liceu, em Atenas, e ele iniciou a filosofia estudando cosmologia. E ele foi durante muitos anos, né, dava aula para os alunos que estavam, era assim a elite cultural de Atenas, mas mais ou menos aos 38 anos, ele passou pelo que se diz uma crise interior. E esta crise interior, ela foi, como é que a gente poderia chamar? O gatilho desta crise foi quando ele visitou o templo de Apolo em Delfos e leu a famosa frase que todos nós conhecemos aqui: conhece-te a ti mesmo. Parece que ele precisava ler esta frase para acordar para algo ainda mais importante. Então, esse foi um grande marco na filosofia, né, no estilo de vida de Sócrates, porque a partir dali ele estabeleceu que o conhecimento interior era a base do crescimento humano, né? E essa, então, passou a ser a chave mestra do seu pensamento. Então, quais seriam os principais pontos relativos a este filósofo? Primeiro, que vem de uma frase dita por Cícero, que foi um filósofo romano já bem posterior a Sócrates, né, mais ou menos no ano 106 a.C., ele disse assim, que Sócrates fez a filosofia descer do céu para a terra, porque a filosofia que era cosmológica deixou de sê-la e passou a ser a filosofia que estudava o ser humano. E aí as suas especulações foram em torno do homem e dos seus problemas, a verdade, a justiça, o bem, a virtude e o dever. Outra coisa mais importante é que a gente bem sabe que Sócrates não teve as suas ideias bem aceitas na sociedade ateniense, né? E essas questões morais que ele colocava, ele passou a discutir muito a moral do homem, do ser humano, a moral e a virtude, incomodava muito a sociedade de Atenas. Então, ele mesmo dizia que ele era como se fosse aqueles insetos, mutuca, tavão, que ficam picando, incomodando o gado, né? Então, ele diz assim, ele se dizia uma mutuca ou tavão, zumbindo por aí, picando sempre, tirando as pessoas da complacência e levando-as a pensar com mais cuidado. O que era o pensar com mais cuidado? Era ter a humildade de reconhecer que ainda havia muito a aprender, né? E ele tem a outra frase famosa dele, que a sua sabedoria estava em saber que nada sabia, que tinha ainda muito a aprender. Outra coisa importante que Sócrates colocou ao longo da sua filosofia é que ele elaborou um conceito diferente de Deus, não aquele Deus Zeus, né? Aquele Deus hercúleo, aquele Deus bonito, mas olha como ele definia Deus: uma fonte única de inteligência, a providência universal, algo presente no mundo e em nós, um Deus que lembra, isso aí já é uma outra observação, o Deus do cristianismo. Então, você veja, quando a gente vê essa definição de Sócrates sobre Deus, uma fonte única de inteligência, na hora a gente já lembra lá da pergunta número 1 no Livro dos Espíritos, né? Que é Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Vocês vejam que Sócrates já vinha trabalhando um conceito assim 500 anos antes de Cristo chegar, 1.800 anos antes do Livro dos Espíritos ser publicado, né? Aliás, mais, né? 2.300 se somar os 500 anos dele. Mais adiante, outra coisa importante em relação à filosofia de Sócrates era a questão dele provocar o conhecimento através das perguntas. Então, ele entendia que nós, seres humanos, temos esse conhecimento interno, nós trouxemos conosco o conhecimento, a liberdade que nos traria o conhecimento. A gente precisava era só encontrar dentro de nós essas verdades. E aí ele definiu o que a gente chamou depois da maiêutica, né? Que seriam os diálogos. Ele nunca colocava verdades, ele colocava perguntas aos seus discípulos e não as respondia, não dava definições, ele deixava que todos passassem a responder o que pensavam
e refletindo cada vez mais sobre o que estavam tentando responder. E as perguntas dele não eram perguntas simples, retóricas, não. Era o que é virtude? O que é justiça? Então, se alguém dava uma resposta dando um exemplo, né? Uma pessoa virtuosa, ele dizia, não, eu quero saber o que é a virtude, o que é a verdade, o que é a justiça. Então, realmente, era para as pessoas procurarem dentro de si, que segundo ele, só saberia agir como uma pessoa virtuosa, aquela que entendesse de fato o que é a virtude, que encontrasse dentro de si o que é a virtude, né? E assim ele chamava, acima de tudo, essa necessidade de conhecer-se a si mesmo, né? Que através desse conhece-te a ti mesma que as pessoas, todos nós encontraríamos essas respostas. E ele diz em várias passagens que o que mais importa é o interior, o que mais importa é a alma. E aí ele já coloca, né, que o nosso interior é formado por uma alma. Então, para Sócrates, há uma real relação entre virtude e conhecimento. Olha o que ele coloca, veja uma semelhança com nossos ensinamentos que a gente vê aqui estudando a doutrina espírita. Para Sócrates, todo mal feito é uma expressão da ignorância, uma falta de conhecimento do bem. Qual a semelhança com a nossa doutrina, né? Aquelas pessoas que praticam o mal simplesmente são irmãos que ainda ignoram o bem, né? Irmãos que ainda não conseguiram atingir um nível de evolução que os ajude a entender, a praticar o bem. Então, segundo Sócrates, quem entende o que é o bem, o sábio, que ele chamaria, não faz o mal, né? Só faz o bem. Aí o sábio, ele não está chamando um sábio intelectual, é um sábio que entende, é um sábio em relação da moral, né? Bom, e assim como Jesus, Sócrates também não escreveu nada sobre as suas filosofias, né? Tudo o que se sabe foram as suas ideias escritas por Platão, seu discípulo. E Platão também trabalhou outras, ele apresentou muito ainda da doutrina do Sócrates, né, da filosofia socrática, mas ele trabalhou alguns outros conhecimentos que eu acho que foram no sentido de complementar as ideias do seu mentor. E Platão coloca uma teoria muito, muito importante, que é a teoria das reminiscências. O que ele quis colocar? Nessa época havia duas correntes filosóficas também bem fortes. Uma corrente filosófica que falava que o mundo é feito dos objetos, né? Existe o mundo dos sentidos, que é o do que a gente percebe, e isso está sempre mudando. E existe uma outra corrente filosófica que dizia que o que realmente existe ninguém vê, né? Que esse mundo de objetos que nós vemos é reflexo de um outro mundo, onde as coisas não mudam, onde as coisas seriam... qual seria a palavra? Seriam imutáveis, né? Para não achar um termo melhor. E Platão conseguiu juntar essas duas teorias, dizendo que um mundo está relacionado com o outro. O mundo que a gente não vê, na verdade, está muito relacionado com o mundo que a gente vê. E o mundo que a gente vê, dos sentidos, ele é reflexo desse mundo que a gente não vê. Então, vejam como ele já colocava uma relação de existência entre dois mundos. E esse mundo que a gente não vê, ele chamava mundo das ideias, né? E o nosso mundo material, ele chamou de mundo dos sentidos. E aí ele falava assim, a alma, ele já falando em alma, a alma é anterior ao corpo e antes de aprisionar-se nele, pertenceu ao mundo das ideias. Vejam Platão falando da alma se aprisionando ao corpo, né? E o que seria a teoria das reminiscências? Ele dizia que a alma possuía 3 níveis, né, segundo ele, e um nível que seria o nível racional, seria o nível mais alto da alma. Ele coloca assim, o nível superior da alma pertence à ordem inteligível e permite ao homem recordar a sua existência anterior. Olha, Platão dizendo que nós tínhamos uma alma dentro de um corpo,
que tinha diferentes níveis e que havia um nível que tinha uma inteligência capaz de recordar as nossas outras existências. Isso ele chamou de teoria das reminiscências. E a gente hoje chama isso de reencarnação, né? Bom, então isso dá para a gente ter uma boa ideia do que essas construções que vieram com Sócrates, que vieram com Platão, trouxeram de necessidade, né, de se conhecer um outro mundo e de se melhorar interiormente para conseguir realmente encontrar a verdade, né, e se sentir livre, né, a verdade nos libertando. Sócrates passou durante um tempo também sofrendo perseguições. Eu vou até acho que tocar no assunto um pouquinho mais na frente, porque ele dizia que ele conversava com os daimons, né, que seriam os espíritos, né, ou demônios, como foi também traduzido. E isso era enxergado, isso era muito mal visto, achavam que ele tinha, na verdade, eram alucinações, né, que ele não, ou que ele tinha, ou que era o demônio mesmo, né. Ninguém enxergava isso como um contato que ele tinha com o mundo espiritual. E a gente vai ver mais na frente aqui, eu vou colocar um exemplo muito interessante um fato aqui em relação à biografia dele e de como ele definia, né, esses daimons que ele entrava em contato. Bom, mas então esse primeiro iniciozinho era só para a gente entrar um pouco agora no de fato que a gente vai estudar hoje, que é fazer um paralelo de alguns itens da doutrina de Sócrates com o cristianismo e com a doutrina espírita. Então, nos itens que nós vamos falar sobre hoje, começa pelo item 11. E esse item 11, ele coloca assim, vamos ver aqui, ó. De duas coisas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou ela é a passagem de uma alma para um outro lugar. Se tudo deve se exterminar, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte não é senão uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade nele reencontrar aqueles que se conheceu. Vejam Sócrates descrevendo a morte. Vejam como ele já colocava tantos conhecimentos aí que a gente foi ter uma clareza maior, né, depois com Jesus Cristo e depois com o Espiritismo. Então, segundo Sócrates, né, os homens que viveram sobre a Terra se reencontram depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra continuando as relações que tiveram, de tal sorte que a morte não é senão uma interrupção, nem uma cessação da vida, mas uma transformação sem solução de continuidade. Então, dava para ver bem direitinho, né, esse contato aí de Sócrates. Ele falava em relação aos espíritos, né, em relação ao daimon. Eu trouxe aqui também um livrinho que eu peguei para pegar esse início aqui da Apologia de Sócrates, Banquete, né? Ele coloca assim, que ele falava com os espíritos e que alguns achavam que eram sugestões do subconsciente, mas que essas sugestões, sobre a forma de um fantasma, de uma individualidade extrínseca, da qual esses místicos sentem continuamente a presença nos estados profundos de sua alma. Não há dúvida, contudo, de que o daimon é que liga Sócrates ao divino. Então, o que ele tinha, na verdade, era um contato com a espiritualidade, né? E mais, dizia que o daimon, né? Esta entidade, falava assim, não obrigava Sócrates a seguir o caminho que desejava, mas sim formulava interdições, deixando Sócrates a liberdade e a responsabilidade pelos atos que praticava. Sócrates explicou seus atos em função da existência desse Deus interior, desta voz
que nunca cessou de estar com ele. Sócrates professou também a imortalidade da alma, doutrina que teve consequências importantes na elaboração da teoria da reminiscência, que é como a gente já viu aqui. Seguindo, né, então, nesse item 11, né, nós vimos que ele falava aí da imortalidade da alma, de voltar para outro mundo. No item 12, o que Sócrates coloca? Não é preciso jamais retribuir injustiça por injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer mal que nos tenha feito. Nós já vimos isso tantas vezes, isso é tão conhecido, desse ensinamento no Evangelho do Cristo, né? O paralelo que eu busquei aqui, acho que é um dos mais conhecidos para nós, está no Evangelho de Lucas, onde Jesus fala, no capítulo 6, né? Amem seus inimigos, façam bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não a impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. E aí Jesus continua fazendo aquelas preleções, eu não vou ler todo o trechinho, mas ele continua dando aquele exemplo, né, de que mérito teria você só fazer bem a quem lhe faz bem, que mérito teria você emprestar só àqueles que você sabe que vão lhe devolver, né, se os de má vida também o fazem. Então ele coloca muito isso, né? Então você retribuir sempre com o bem, seja o que for que você recebeu, né? E ele termina dizendo, sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então vocês vejam que Jesus estava dizendo com palavras bem mais elaboradas o que Sócrates já havia preparado anteriormente, né, na sua filosofia. No item 13, ele fala assim, é pelos frutos que se reconhece a árvore. Isso está repetido em vários momentos, né, no Evangelho. E ele diz, é preciso qualificar cada ação segundo o que ela produz, chamá-la má quando dela provém o mal, boa quando dela provém o bem. Ainda em Lucas existe exatamente esse tópico, onde está colocado assim, não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração que fala a boca. Então, também já um pensamento de Sócrates aí nos preparando para o futuro. No item 14, olha outra preciosidade que ele coloca. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem o que está em si, mas há uma coisa que lhe é ainda mais estranha que aquela que está em si. E aí, se a gente for fazer um paralelo com Jesus e seus ensinamentos, o que ele diz aqui? Em Lucas, em Mateus, em Marcos, ele conta a história, relembrando aqui para nós, de um jovem que pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para adquirir a vida eterna. E aí Jesus diz a este jovem que ele seguisse todos os ensinamentos, né? E o jovem coloca, eu já sigo desde a minha juventude, os ensinamentos lá de Moisés. Aí Jesus disse, então, desfaça-se de tudo que tu tens e distribui aos pobres, e depois me segue. Neste momento, o jovem que tinha muitos bens desistiu e se retirou. Quando ele se retirou, Jesus olhou para os seus discípulos e disse, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, vocês veem como ele já estava reforçando um conhecimento lá, uma reflexão socrática.
No item mais para frente, no item 15, ele fala uma coisa muito importante que a gente até já conversou há um tempo atrás aqui nesses estudos. As mais belas orações e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Mas não há de verdadeiramente justo e sábio senão aqueles que, por suas palavras e pelos seus atos, desempenhem-se do que devem aos deuses e aos homens. Então, Sócrates estava dizendo que o mais importante eram os atos, né, as palavras, e não os sacrifícios. E aí a gente nos leva a um dos exemplos, uma das parábolas que Cristo, uma das mais conhecidas, né, que Cristo coloca também, da oração do fariseu e do publicano. Eu estava tentando lembrar a palavra aqui, onde ele coloca que o fariseu, ao entrar no templo, se vangloria de não ser ladrão, de pagar os dízimos, né, de não ser um publicano, enquanto que o publicano, dentro da sua simplicidade, ele somente, com a cabeça baixada, só dizia a Deus, me perdoe porque eu sou um pecador. E aí o Cristo termina essa parábola dizendo, digo-vos que este desceu justificado para sua casa, o publicano, né? E não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então, mais uma vez, entrando com uma semelhança muito grande com esses conhecimentos que vieram, né? Para embasar os ensinamentos do Cristo. E aí, lembrando ali que o Sócrates, ele tinha muito essa questão da virtude e do conhecimento, que o conhecimento e a virtude eram coisas que praticamente eram unas, né? Você não tinha como dividir. Então, ou seja, se você tem a ciência, você tem o conhecimento de que você é um pecador, no sentido de que você ainda tem muito que aprender para ser, né? Você ainda é ignorante das leis morais e da virtude divinas, então você está no caminho certo, porque já entende que tem essa necessidade de se conhecer, né? Já entende que ainda não tem esse conhecimento. Então está caminhando junto da virtude. Mais adiante, no item 16, ele fala outro achado muito, muito importante. Ele diz assim, chama o homem vicioso a esse amante vulgar que ama o corpo antes que a alma. O amor está por toda parte, na natureza que nos convida a exercitar nossa inteligência, é encontrado até no movimento dos astros. E ainda é o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e o sono à dor. Quando eu li esse item, que ele exalta o amor em todos os lugares, a importância do amor, no mesmo momento eu lembrei da primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde tem onde é um dos trechos mais conhecidos, né, do Evangelho, onde ele começa dizendo, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou com um sino que tine. E lá no último versículo ele ainda fala, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, vejam aqui, mais uma vez, a semelhança. Passando à frente, no item 17, ele coloca assim, a virtude como um dom de Deus, né? A virtude não se pode ensinar, ela vem por um dom de Deus àqueles que o possuem. É aproximadamente a doutrina cristã sobre a graça. O Espiritismo é mais explícito, ele diz que aquele que possui a virtude a adquirir por seus esforços em existências sucessivas, em se despojando pouco a pouco das suas imperfeições. Na página 29 desse livrinho aqui, da Filosofia de Sócrates,
Tem um trechinho aqui falando sobre a virtude. A virtude e o sábio, né? Que ele disse assim: em suma, ninguém que conheça o bem há de obrar ações más. O sábio é bom. O sábio não é para Sócrates aquele que entendemos por intelectual, mas sim aquele que possui a vida integral do espírito, aquele que atinge em sua vida a perfeição moral, né? Que atinge a virtude. Então, para o Espiritismo, esta virtude é esforço das existências sucessivas que a gente vem seguindo, né, para um dia nos tornarmos sábios moralmente, espíritos puros. No Livro dos Espíritos tá, quando a gente vai estudar lá os objetivos da encarnação, é isso que ele vai colocar, né? Fazer-nos chegar à perfeição é um meio de progressão. Encontrei isso, né, na internet. Bom, passando à frente, no item 18, nós temos aqui, cadê? É uma disposição natural a cada um de nós se aperceber bem menos dos nossos defeitos do que de outrem. Então, aqui não precisa nem dizer muita coisa. Quando eu li esse trecho, eu já me lembrei da passagem que logo após está escrita aqui no Evangelho, né? Vedes o argueiro no olho do vosso vizinho e não vedes a trave que está no vosso. Então, aqui, Sócrates já estava colocando o que foi bem exemplificado mais adiante no Evangelho. E no item 19, outra coisa que ele coloca: se os médicos fracassam na maioria das doenças, é que tratam o corpo sem alma, e que o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte se porte bem. Então, ele colocando corpo e alma interligados, um influenciando no outro, e que só tratar o corpo não resolve. Os médicos têm que aprender a tratar a alma, né? Vejam como isso é importante. Hoje, nós já temos o conhecimento do perispírito, da influência que o perispírito tem sobre o nosso corpo, de como as doenças da alma podem se refletir aí nas doenças da carne. No item 20, ele coloca assim, que todos os homens, a começar desde a infância, fazem muito mais mal do que bem. Então, ele já estava colocando que o nosso planeta, a gente sabe isso hoje, é um planeta onde ainda predomina o mal, né? Um planeta de expiação e provas, que está evoluindo, mas que ainda predomina o mal. Então, isso já estava colocando lá por Sócrates. E, finalmente, no item 21, ele coloca que há sabedoria em não crer saber aquilo que não se sabe. E aí, para finalizar, eu queria só ler o último trechinho aqui desse tópico, que é o comentário sobre o que Sócrates falou. E aí diz assim, que eu já estourei aqui 30 segundos. Revivesse Platão hoje e encontraria as coisas aproximadamente como no seu tempo, e poderia ter a mesma linguagem. Sócrates também encontraria pessoas para se escarnecerem da sua crença nos espíritos e tratá-lo de louco, assim como seu discípulo Platão. Então, fica aí a reflexão, né? Apesar de todos esses ensinamentos de Sócrates que nos prepararam depois para receber o Evangelho do Cristo, nós precisamos ainda refletir muito para amadurecer essas ideias, né? E ver a nossa necessidade de instrução sobre as coisas de Deus e as coisas da alma, né? Como uma sociedade. Então, era isso que eu tinha para vocês hoje. Fiquem com Deus. Obrigado, Márcia. Obrigado também a Kátia, né? E o interessante, não só hoje, mas em todos os nossos estudos dentro da doutrina, é que aparentemente são temas distintos, mas na verdade são bem próximos, né? O conteúdo sempre é o mesmo, porque, só fazendo um pequeno comentário, o Kátia falou muito bem no início sobre compreender a verdade, mas essa verdade com V maiúsculo, perdão. E você nos traz essa exposição sobre Sócrates e Platão, né, que dá esse indicativo muito forte, né, que não existe a minha verdade, né, existe uma verdade universal, única, e que o nosso desenvolvimento como espírito nos caminha para entender essa verdade, né?
Quanto mais a gente entende sobre a vida, mais a gente se aproxima dessa verdade. Isso nos traz de imediato uma noção de humildade, né? Não é nada demais, a gente apenas está sempre aprendendo. Pois bem, pessoal, chegamos assim ao final das nossas exposições na noite de hoje. Queria agradecer mais uma vez a Kátia e Márcia pelos temas e pelas observações que foram trazidas. E vamos finalizar com a nossa prece. Então vamos mais uma vez elevar nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade e pelo todo o amparo e auxílio que foi dado às nossas irmãs. Nos trouxeram 2 ensinamentos, na verdade vários, né? Muito importantes que nos causam reflexões positivas a respeito de que verdade é essa? O que é que ainda tenho a aprender? Né? O que eu preciso fazer? O que eu preciso modificar em mim mesmo para assimilar e compreender esses ensinamentos que já estão presentes dentro da nossa caminhada há tanto tempo, mas que ainda, como bem disse Kátia, nós ainda não vivenciamos ele. Então, Pai, mais uma vez obrigado pelo auxílio e pela oportunidade, e te pedimos que outras oportunidades como essa nos sejam dadas, se for de tua vontade. Muita paz para todos, que assim seja. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço a todos.